Pessoal, sejam bem-vindos ao canal da FTech Soluções em Tecnologia aqui no YouTube. Eu sou o Felipe de Souza e hoje a gente vai estar fazendo uma videoaula desse equipamento novo, CNC a laser modelo 1060 com DSP. Bom, o que acompanha esse equipamento? Esse equipamento é um modelo que possui uma especificação técnica de uma área de 100 centímetros por 60 de fundo. Um tubo de pico de 100 watts da Reci nesse atual lote. Pode ser que em algum outro momento a gente substitua esse tubo por uma outra marca. Acompanha eixo rotativo, o sistema de DSP, que lhe permite fazer gravação e corte no mesmo projeto. Você vai ter a possibilidade de um eixo rotativo aqui para estar trabalhando com objetos redondos, né? Tipo garrafas, potes, coisas do tipo, e você conta com uma bomba de ar, um sistema de rack para trabalhar com a mesa elevada em relação ao solo e um chiller de 5.000 watts para poder estar refrigerando o tubo. Esse equipamento a gente introduziu no mercado em substituição ao modelo 6090, que tem vídeo aula aí no canal. O modelo 6090 tem uma área de largura de 90 centímetros, o qual era ruim para as empresas que acabavam comprando chapas, né? As chapas de MDF, coisa do tipo, são vendidas por padrão com 1 metro de largura. Então você tinha que sempre perder aí uns 10 centímetros de material. Fora a questão da guia linear que a gente colocou nesse equipamento para facilitar a questão de alinhamento dos espelhos e para ela ser um pouco mais rápida na questão de fabricar o projeto, tá bom? Bom, agora a gente vai dar continuidade à montagem desse equipamento. Bom, pessoal, aqui eu vou estar fazendo primeiro a montagem da parte da estrutura de baixo da máquina, né? O que vai dar sustentação para ela em relação ao chão. Ela acompanha aqui 4 pés, né? Aquele pé que parece muito de máquina de lavar, que você tem uma regulagem para você poder nivelar a mesa onde vai o equipamento. E você também conta com a possibilidade de colocar 4 rodinhas, ou seja, para você poder movimentar ela. Mas o que eu te dou de sugestão aqui? Que você utilize esses pés, exatamente para você não deixar a estrutura da máquina torcida. Esse daqui serve para as pessoas que vão movimentar a máquina, mas uma vez que você alinhou e colocou ela numa posição, acho um pouco difícil você querer ficar andando com ela dentro da sala. Bom, o que eu vou precisar para fazer a montagem dessa estrutura da máquina? Eu vou precisar de uma chavinha M10 para poder estar rosqueando os parafusos. Logicamente, toda essa estrutura que você vai tirar de dentro da máquina com os pés. Você vai encontrar dentro da máquina um saco de parafusos, né? Que você vai estar podendo fazer a montagem dessa base. E uma coisa que eu te dou de sugestão para você pegar é a questão de um plumo, né? Para você ver se a máquina está nivelada em relação ao nível do solo, como eu já havia dito. Então agora eu vou pegar aqui e mostrar para vocês a montagem dessa base para a gente pôr a máquina em cima. Bom, pessoal, eu peguei aqui a parte lateral da máquina, né? E essas duas, vou chamar de vigas de sustentação, né? Elas possuem 2 parafusos, 2 buracos, né? Que vão de encontro com esses 2 buracos aqui. Então, esse buraco aqui, ele já possui a porca, né? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, alinho, coloco o parafuso daquele M10 que eu havia dito para vocês. Vou fazer esse procedimento aqui nos 4 cantos, né? Ou seja, nessa estrutura aqui, na parte de trás dela, que também tem o espaço para você colocar essas vigas. E aí eu vou colocar também na outra lateral da máquina. Então, ó, eu coloquei aqui, tá montado. Eu vou pegar essa minha outra peça e fazer essa mesma situação aqui, ó. Eu vou estar parafusando também com esse parafuso nesses 2 buracos. Então eu vou estar pegando aqui, colocando por dentro
pronto, vou parafusar. Tá preso. Tá preso. E tá preso. Esse mesmo procedimento eu vou fazer com essa última lateral que falta da máquina. E aí depois a gente vai colocar os pés. Pessoal, coloquei essa parte da outra lateral em cima. Aqui embaixo eu achei, né, os buracos, parafusei com os parafusos, então a estrutura está montada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou tombar ela no chão para a gente poder rosquear os pés e mostrar para vocês onde coloca os carrinhos, caso você opte estar utilizando os carrinhos e não estar utilizando os pezinhos. Aqui dentro da máquina, literalmente, é aquilo que eu expliquei, né? Você vai ter os pezinhos ou você vai ter essa questão do carrinho para você pôr aqui. Se você optar pelo carrinho, você vai ter que colocar 4 parafusos, né, M10, que são os mesmos que acompanham, em cada uma dessas pontas, né? Então no total vão ser 16 parafusos para 4 carrinhos. Eu não vou utilizar esse daqui, eu estou optando em utilizar os pés normais, os pezinhos que eu te falei que tem regulagem, né, de altura. Então eu coloco eles aqui, né? Vou colocar nos 4 cantos da máquina e aí depois vou fazer o alinhamento desses pés mediante ao plumo quando a máquina estiver aqui já montada. Então eu vou colocar esses pezinhos, vou levantar e eu vou colocar a máquina em cima para vocês verem. Bom pessoal, dando continuidade na fixação da máquina em relação aos pés dela, aqui eu soltei a tampa lateral da minha máquina. Quando você soltar, você vai ter acesso à furação do equipamento junto ao suporte. Então, por exemplo, aqui vocês podem ver que eu já coloquei 2 parafusos, exatamente para fixar a máquina junto ao pé. Tirando isso, do outro lado, a gente também vai ter ali no fundo 2 furos para você poder prender essa lateral da máquina. E por fim, dentro da minha máquina, ali na outra quina, aqui ó, se vocês estão vendo, eu também tenho 2 furos. E aqui eu também vou ter mais 2 furos nessa lateral, que eu vou colocar aquele parafuso M10 e fazer, prender ele para poder deixar a máquina presa na estrutura da base. Feito isso, pessoal, você pode colocar o seu plumo ali, o nivelador, para você ver se a sua máquina realmente está alinhada em relação ao nível do solo, né? Então, se ela estiver desregulada, você vai ter que dar uma mexida no pé. Aqui no caso, ó, só para vocês verem, eu coloquei numa posição, não sei se vai dar o zoom, ó. A minha está nivelada, vocês estão vendo? Está bem nivelada. É importante você colocar esse nivelador numa estrutura da máquina que não seja volátil. O que eu quero dizer? Por exemplo, você não vai me pôr em cima da tampa, tá? Não vai pôr em cima da tampa, que às vezes ela pode estar um pouquinho torta. Então, você colocando nesse ponto onde eu coloquei, bem no meio da máquina, você vai ter noção se ela está ou não nivelada ao nível do solo. Agora com a nossa parte de trás do equipamento para vocês entenderem um pouquinho, né? Vem com esse sisteminha de uma coifa, né? Que você pode ver que ela vai parafusada aqui juntamente com 4 parafusos Phillips, né? Então você vai estar parafusando essa coifa aqui na parte de trás da máquina, exatamente para colocar, né, esse exaustor, né? Vamos falar, isso daqui é um exaustor, né? Então você vai colocar essa mangueira, ela é retrátil, ou seja, você pode puxar ela, que ela vai expandir, e você pode colocar na área externa, né, da sua empresa, da sua casa, para ele puxar a fumaça e jogar para fora. Então essa parte, né, você vai parafusar ali, vai fazer esse engate, você vai dar uma apertada com isso daqui, né? Na verdade você coloca aqui. Caso aqui a minha está fechada, você coloca isso daqui junto e aí parafusa para ele não escapar desse cara aqui. Bom, tirando isso, vamos lá. Parte de trás da máquina, o que você vai ter aqui? Você vai ter 3 mangueiras, né,
3 mangueiras. Eu vou chegar aqui perto para você entender um pouquinho melhor. Uma mangueira ali, se você reparar, que eu vou estar dando um zoom para você entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Out water é a saída da água. Into air quer dizer que é o ar que vem da bomba de ar, que ajuda a não sujar o bico, né? Ali aonde tem o processo que você vai estar gravando, né? Então aqui deixa eu mostrar para vocês que você pode pegar e deve pegar essa mangueira de into air, conectar aqui e você pode ligar, né, essa bombinha de ar ali, ó, logo atrás da máquina. Por quê? Na hora que você ligar a máquina, ela já liga a sua bomba de ar. Bom, into water e out water são duas mangueiras que a gente vai estar conectando atrás do chiller, respeitando a entrada e saída de água para fazer a troca de calor. Então eu vou pegar agora na minha mesa, colocar o chiller, vamos fazer a ligação dessas mangueiras e fazer a configuração do chiller para vocês entenderem melhor. Pessoal, aqui com o chiller em cima de uma mesa, minha máquina na parte traseira para vocês verem as conexões. Então vamos lá. Com o chiller de costas, você vai ter aqui a injet, né? Que daí você vai pegar o cabo que está escrito out water, você vai colocar aqui no in. E no outlet você vai pegar o cabo que está escrito into water. Então é invertido, não é in, on, é ao contrário, tá? Então você vai fazer a conexão aqui. O chiller tem uma opção aqui de alarme output, por quê? Se você não for utilizar esse chiller, por exemplo, na questão de CNC a laser, você pode usar com spindle e por aí vai outras funções. Você pode pôr um alarme, ele toca um tipo de uma sirene, no caso que se você estiver trabalhando em indústria e por aí vai, avisando que ele está com algum problema e não está conseguindo fazer o resfriamento. Mas essa opção para a gente não interessa, a gente não usa. O próprio chiller, ele tem um bip sonoro interno que avisa se ele tiver com algum problema, tiver variado ou coisa do tipo, tá? Então eu fiz as duas conexões aqui. Esse chiller, ele é 220 volts, assim como a máquina. Outra informação importante, você ligue ele direto na corrente, não ligue ele atrás da máquina, porque ele consome uma amperagem alta e muitas vezes acaba estourando o fusível. Então eu recomendo você estar utilizando ele independentemente, né? Pode ser na mesma régua, coisa do gênero, mas não ligado atrás da máquina. Esse chiller é um chiller de 5.000 watts, que corresponde aí você está utilizando um tubo até 100 watts de potência, você consegue ser bem atendido com ele. Bom, agora a gente vai virar esse chiller de frente, eu vou ligar ele e fazer toda a configuração. Mais uma outra informação importante que eu lembrei aqui, capacidade desse chiller, ele aguenta 7 litros de água desmineralizada. Tem pessoas que perguntam, pô, mas onde eu encontro água desmineralizada? Que é uma dúvida comum. Você pode comprar em casas de autopeça de carro, é água desmineralizada. Se você colocar uma água normal que tem cloro, ela vai acabar sujando o seu tubo mais fácil. Também não é bom, tá? Que já teve casos de pessoa perguntando, você pode colocar água de radiador de carro. Não, compra o que é próprio. Água desmineralizada você encontra em casas de autopeças para carros. Agora eu vou estar girando esse chiller, ele já está ligado com as mangueiras, com a água lá dentro e eu vou fazer a configuração dele para vocês. Ligando aqui o chiller, ele vai inicializar, pronto, ele parou na temperatura que ele está monitorando. Se um dia ele der algum problema, ele vai acender aqui a luz de alarme. E aí, mediante ao código, a gente consegue descobrir o que aconteceu. Mas aqui, o chiller ele vem assim por padrão. A gente precisa fazer as configurações de acordo com a nossa necessidade. Bom, então qual que é o primeiro processo para eu fazer aqui? Eu tenho que segurar a tecla 7 do lado da esquerda, juntamente com a tecla de cima. Então eu tenho que pressionar as duas ao mesmo tempo para entrar na configuração desse chiller. Vamos lá. Eu seguro. Ele vai pedir a senha. Apareceu o número 0, ele vai pedir a senha. Você põe para cima. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu dou 7.
Legal, entrei nas funções do chiller. Eu vou até a função número 9, pondo a setinha para cima. Cheguei na 9, aperto 7. Temperatura mínima. Podemos deixar aí mais ou menos 19. Aperto 7. Saí da função 9. Aí eu vou para a função 0, que é o que? A temperatura máxima para ele apitar. Vou dar 7, tá 25. Eu vou subir isso daqui. Vou rodar essa temperatura até 30. Apertei 7, memorizou. Agora eu vou para a função 1. 7, tá menos 2 graus, eu vou deixar 0 graus. Apertei 7. Função 1, ok. Função 2. Aperto 7. Traz 0.8, 0.1 que a gente recomenda. 7. Função 2, configurado. Vamos para a função 3. Função 3, aperto 7. Tá 1. O ideal é 0. Apertei 7. Vamos para a função 4. 7. Tá 10. Eu vou pôr 5. Pus 5, apertei 7, ele memorizou a função 4. Vamos para 5, apertei 7, então 15 graus, ok. Função 6, 45 graus, ok. F7 é a senha, senha número 8, eu vou deixar a mesma senha. E F8, 30 graus, ok, 7. Feito isso daqui, eu seguro novamente. A posição reset, eu seguro, dou um toque nela, pronto. Já está configurado o chiller de acordo com essa função que a gente precisa para trabalhar com esse tubo de 100 watts. Uma vez feitas as conexões das mangueiras de água do tubo no chiller, configurado mesmo, e ter feito também a ligação da bombinha de ar, você já está apto a ligar o equipamento numa corrente 220. Aqui eu vou dar um panorama em cima da máquina em questões dos botões, sensores, todas essas coisas. Antes de a gente entrar aqui na questão do DSP, que é um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais chato. Vamos lá. Primeiramente, esse equipamento ele é acionado por esse botão de stop, liga e desliga. Uma vez que você aperta ele, né, a máquina está desligada. Uma vez que você destrava, a máquina está ligada. Esse botão também de liga e desliga, você pode utilizar caso dê algum problema na máquina, no meio do seu projeto, você pode apertar e desligar. Do lado a gente tem a questão de ligar e desligar a fonte do tubo, né, que alimenta o tubo de CNC. A laser. Então, a maioria das vezes é possível você deixar ele ligado para você trabalhar. Se você deixar desligado, é só para você criar referência no seu projeto. Então, via de regra, deixou virado aqui, ele está ligado. Essa máquina conta com alguns sensores. Primeiro sensor da tampa. Aqui eu estou simplesmente enganando esse sensor para a gente poder gravar e mostrar algumas apresentações com a máquina. Não recomendo você enganar esse sensor, porque você pode se machucar. Uma vez ele apertado aqui, a máquina entende que a tampa está fechada. Ela vai movimentar ali os eixos dela e vai estar passando ali o laser do tubo. Se você colocar a mão no meio, você pode se machucar, tendo em vista que você não consegue ver o laser, né, sendo refletido nos espelhos. Então toma cuidado quando for fazer isso. A máquina aqui, a nossa, ela está com essa película, mas uma vez que você arranca, a tampa está baixada, você consegue ver o que está acontecendo dentro dela. Bom, outra coisa que ela tem, sensores nos finais dos eixos, né, eixo X e Y e o Z. Ela tem questões de finais de curso, então se você fizer errado o projeto,
ela bate lá no final, ela para a comunicação e aí você tem que refazer, organizar direitinho aí, ver onde você está errando. Ela também conta com um sensor de fluxo de água no tubo dela. Então é assim, não é só a questão do chiller estar funcionando. Se não tiver funcionando a quantidade de água correta, ele não fecha o curto, não libera a fonte passar energia para o tubo para ele funcionar. Então ela também conta com esse sistema de segurança, que é um fluxo que tem realmente uma pecinha ali que faz essa leitura do fluxo de água, tá bom? Outras coisas que é importante serem ditas aqui. Esse equipamento ele tem aqui na lateral 3 entradas, né? Uma de rede, que você pode conectar a sua máquina na rede da sua empresa e você pode ter pessoas ali com o aplicativo RD Works configurado juntamente na rede com essa máquina, ter acesso a ela e jogar os projetos aí e executar. Você vai ter em cima aqui uma outra porta escrito USB. Essa porta é importante, que ela faz a comunicação com o computador. Então, se você não quiser mexer via rede, você pode mexer com o computador, mas você vai ter que estar com o computador aqui, o notebook, para poder fazer esse processo. E em cima tem mais uma outra USB que você pode salvar o projeto, colocar aqui, ele vai dar um preview nessa tela e você manda executar. Então você tem essas 3 variáveis de comunicação: via rede, cabo USB e pendrive, tá bom? Agora vamos falar um pouco mais desse cara aqui, dessa controladora DSP. Bom, gente, na frente dessa controladora DSP aqui, vamos com muita calma, que tem bastante detalhe a ser explicado aí. Bom, primeira situação. Essa controladora ela vem no idioma inglês. Tem pessoas que sabem, tem pessoas que não sabem, tudo bem. Mas aqui eu tenho a possibilidade de colocar o idioma em português. É muito simples. Você aperta aqui a tecla ZU. Você vai rodar isso daqui até a opção, ó, apertei aqui, ó, vou descendo até a opção Language, tá vendo? Apertou ZU, desculpa, apertou o botão Enter. Você vai selecionar português, apertou Enter, ponto, ele já alterou tudo em português. Então já está atualizado para o nosso idioma. Uma característica desse equipamento, eu não sei se vocês repararam, que é a questão de como subir e descer a mesa. Como é que é feito isso? Porque nos outros equipamentos você tem os botões que você sobe e desce. Nesse equipamento, por ter DSP, ele é um pouco diferente. Como é que funciona isso daí? Você vai apertar o botão ZU. Tá vendo que vai aparecer a opção mover Z? Deixa ela selecionada. E se você apertar aqui para a esquerda e para a direita, ele está, não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, ele está subindo a minha mesa. Ele está subindo a minha mesa. Então, para subir e descer, é assim que a gente faz. Bom, o que é legal desse equipamento aqui? Tem uma opção chamada autofocus. O que ele vai fazer? É autofoco, desculpa, não tem o S. Autofoco, o que quer dizer? Ele vai fazer a regulagem automática da mesa mediante ao material que você vai cortar, acrílico, MDF, por aí vai, que ele esteja ali. Então o que acontece? No bico, né, no canhão ali do eixo Z, ele tem um limitadorzinho que ele desce no objeto, sobe e aí ele já nivelou a mesa. Então é importante, volta a frisar que o quê? Que o material esteja, né, na sua colmeia aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui e vou mostrar o que acontece ali na mesa. Como é que eu faço o autofoco aqui? Primeiramente eu clico no Z, vou até a opção, a última, autofoco, dou Enter e ele vai fazer o procedimento. Eu vou fazer o seguinte, imagina essa situação aqui feita e eu vou mostrar o resultado ali na câmera.
Olha lá, ele está subindo a mesa, vai empurrar ali, ó, tá vendo? Começou a empurrar. Pronto. Ele vai descer a mesa, demora um tempinho, olha lá ele descendo. Vai acabar de descer, pronto, está feito a regulagem da altura da sua mesa. Antigamente era um pouco mais complicado para você fazer, você tinha que fazer manualmente. Agora com o sistema de DSP fica um pouco mais fácil. Voltando aqui na frente da controladora DSP, vamos continuar falando dos outros recursos. Bom, o primeiro que eu vou falar agora, depois desses outros três, é o botão Speed. O Speed o que é? É a velocidade que o carrinho se mexe, né? A cabeça ali da nossa máquina, a velocidade que ela se mexe na área útil que ela tem. Então o que acontece? Não confundam essa velocidade com a velocidade de gravação e corte, são coisas distintas. É a velocidade que ela mexe. Então aqui você tem um joystick da frente para trás, para a esquerda e para a direita. É essa velocidade que você vai movimentar esse carrinho. Se apertar aqui o botão Speed, ele está me dando 400 milímetros por segundo. Você tem a opção de alterar ele aqui mexendo no joystick. Então o meu eu vou continuar deixando com 400. Você pode colocar para os lados até chegar na casa da centena e aí fazendo todas as alterações. Fiz, entra, acabou. Então essa é a velocidade que move o carrinho. Bom, tem uma outra opção chamada Minimum e Max Power. Dá na mesma. O Max Power o que quer dizer? Aqui na primeira situação que eu tenho, está escrito assim, potência máxima 1. Esse controlador DSP, você pode ligar até 2 tubos de CO2 e essa controladora DSP, ela vai estar trabalhando com esses 2 tubos. Aqui no caso, eu estou colocando o quê? Potência máxima, 18% da potência do tubo, exatamente para poder efetivar testes sem estar colocando o arquivo ou coisas do tipo. Imagina na situação que eu vou estar alinhando os espelhos da máquina. Então eu tenho que colocar uma potência bem baixa aí para poder estar mexendo nisso daí. Para estar alterando é a mesma situação do joystick, pressiona o botão Enter, ele vai gravar aí a potência. Bom, indo enfim para outra, né, opção que a gente tem é o File. O File a gente pode aqui, a gente vai estar falando um pouco mais detalhado dessa opção na hora que a gente for estar executando os testes na máquina. Aqui é o File que ele vai puxar o arquivo. Então imagina a situação, você pode puxar o arquivo do pendrive ou você, se você quiser, você pode deixar na sua controladora os arquivos que você mais usa. Então você vai colocar o pendrive, ele vai ter a última opção aqui, copiar do disco, e ele vai armazenar aqui dentro os projetos que você mais usa. Mas daí isso daí a gente vai falar um pouquinho mais para frente com mais detalhes. Continuando com as outras funções, vamos lá. Tem um botão Origem. Esse botão você sempre tem que utilizar. Você vai andar com o seu carrinho. Imagina que você tem uma questão aqui. Eu vou tentar fazer o procedimento para vocês entenderem um pouco melhor. Aqui. Eu estou com um pedaço de madeira MDF que não corresponde ao tamanho da mesa. E aí eu mexo lá no meu joystick, tá vendo? Para trás, para um lado, para um outro. Beleza, eu quero aproveitar o material nesse tamanho que eu tenho, não é o tamanho da mesa. Eu quero só trabalhar com esse pedaço. Tudo bem, eu posicionei ali aonde eu gostaria que começasse o meu projeto. Aí eu venho na minha máquina, vou apertar o botão Origem e aí ele já vai entender que é dali que eu tenho que começar. Independentemente se você esteja com o aplicativo trabalhando pelo cabo USB ou pela rede, por aí vai, ele memoriza essa posição. Bom, continuando aqui falando dos outros botões do equipamento, né? Botão Frame. Se você apertar o botão Frame, ele vai fazer um desenho de um retângulo, ou seja, um preview de como sairia ali
no pedaço ali de material que você deixou, para você ter uma ideia de dimensões, como vai sair isso, né? Você vai observar o carrinho andando e você vai ter uma ideia disso daí. Tirando esse botão de frame, vamos continuar aqui. Botão Start, né? É para você iniciar ou pausar. Enter é aquele botão que a gente usou para selecionar. ESC é para sair. Os direcionais é para mover o carrinho. Você tem o botão Pulse logo aqui, que é exatamente um tiro de laser. Por isso que é importante estar regulado, como eu falei antes, a potência bem baixa. Coloque numa potência moderada para não ter problema, né? Agora você também vai ter o último botão aqui, que eu falei, que é o botão de reset. Se apertou ele, ele vai zerar a coordenada, ele vai para o ponto 00 da máquina. Vamos lá, agora essa etapa é uma etapa um pouco chata, que a gente tenta dar uma minimizada nos problemas que vocês podem ter em questão do alinhamento dos espelhos. Todas as máquinas nós tiramos da caixa, fazemos o alinhamento aqui e demos um upgrade em relação a colocar guias lineares para a máquina torcer menos. E também trocamos os suportes aonde vão presos os espelhos e as lentes. Bom, aqui no caso eu vou estar mostrando para vocês como fazer o alinhamento em etapas. A primeira etapa que você tem que estar consciente, você vai ter que enganar a tampa da máquina aqui, colocando uma fita isolante e alguma coisa para pressionar o botão, exatamente para o laser funcionar com a tampa aberta. Eu não tenho como fazer essa regulagem com a tampa fechada. Bom, segunda etapa, você vai ter que ter aí uma fita crepe exatamente para a gente fazer as questões de estar dando uma queimada e marcada onde está saindo esse laser. Lembra no vídeo anterior que eu demonstrei ali a potência que a gente usa, esse botão Pulse? Então, aquela potência você pode deixar entre 10% e 15%. Veja como vai reagir, se vai pegar fogo ou coisas do tipo. Então a ideia é só marcar no material para a gente ter ideia da onde vai sair. Então, como é que funciona o alinhamento dessa questão dos espelhos e da lente? Bom, pessoal, nessa parte aqui do equipamento, na parte de trás, eu peguei e coloquei uma fita crepe na frente aqui do meu suporte, né? Vale a pena só frisar o que? Se você trocar o tubo, se você limpar esses espelhos, lente, o caramba 4, vale a pena depois checar se o alinhamento está correto, para você não ter problema na hora que for cortar, né, gravar, enfim, não sair errado. Bom, aqui o importante, nesse primeiro suporte aqui, o que acontece? A hora que o tubo soltar o laser, ele tem que estar dentro dessa área aqui, tá vendo? Dentro dessa área aqui. Ele não pode estar batendo, por exemplo, no suporte. No suporte, se ele bater, aí vamos ter que ver a questão da regulagem do tubo, da altura, ou até mesmo aqui nos parafusos do suporte, enfim. Esse primeiro suporte aqui, esse primeiro espelho, ele tem que se comunicar, vamos falar assim, né? Ele tem que refletir para o outro espelho que está em cima ali da guia. Então, a única questão nesse primeiro momento aqui que você vai ter é verificar se o tubo está saindo por aqui. Se ele estiver legal, a gente parte para o outro e a gente faz a regulagem nesses parafusos dourados. É tranquilo, tá? Só tem que ter um pouquinho de paciência e pedir para uma outra pessoa estar junto com você, porque senão você tem que ficar correndo toda hora na frente da máquina para apertar o botão de pulse lá. Então aqui eu vou pedir para a pessoa dar um botão de pulse, pronto, ele já marcou aqui um pouco para baixo, tá vendo? Mas ele está dentro da minha área, então, ou seja, ele está passando aqui, encontrando o espelho para refletir. Agora vamos ver, colocar essa mesma fita crepe lá no outro, para a gente ver como é que está chegando lá essa questão. Bom, pessoal, aqui eu continuo na parte de trás da máquina para vocês entenderem, né? Eu estou com uma outra pessoa podendo ajudar a fazer essa edição para ficar um pouco fácil a movimentação. Então, vocês estão vendo que aqui eu estou próximo, né? Do meu segundo espelho do primeiro. Então, eu vou pedir para a pessoa dar um tiro, né?
Marcou, legal, obrigado. Vou pedir agora para ela correr esse carrinho até o início lá. Show de bola. Vou pedir para ela dar um outro tiro de novo. Ó, você viu que marcou no mesmo lugar? Tá dentro daquela área. Não está muito centralizado dos melhores, mas é assim, tá dentro da área, ele tá refletindo. Então o que acontece? Pô, Felipe, mas se tivesse fora da área, né? Porque aqui a gente está mostrando alinhado, mas eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Eu vou pegar e mexer bem pouquinho nesse parafuso, ó. Rodei assim, 1/4 de volta. Deixa ele dar o foco. Eu vou pedir para ele testar de novo. Traz para frente, por favor, e vamos dar um tiro só para ver o que aconteceu aí. Ele continua no mesmo lugar. Não mexe, por favor, para não me machucar. Então eu vou girar mais 1/4 de volta. Beleza? Legal. Vamos lá. Dá um tiro de novo. Tá pegando fogo, normal. Continua ainda alinhado. Eu queria deixar um pouquinho desalinhado para vocês entenderem a questão. Coloca uma fita nova, legal. Então eu vou mexer, por exemplo, no de trás. Pronto, no de trás eu dei uma volta. Vamos lá, dá um tiro. Olha, você viu que ele saiu fora, ó. Ele tá saindo, ó, vou colocar o dedo aqui para ver, ó, ele tá saindo aqui, ó. Então, no meu caso, eu vou voltar para a posição onde estava, né? Você vai regulando, né? Aqui vai mexendo nos parafusos. Mexa um de cada vez, pelo amor de Deus. Não vai sair mexendo em todos, que senão você nunca vai conseguir achar uma orientação aí. Então, eu voltei aquele e aí eu vou voltar o meu. Aqui onde ele estava. Pronto. Faz um teste para mim, vamos ver. Continua fora. Vamos continuar alinhando isso daqui. Faz de novo. Faz de novo. Legal. Aí já melhorou um pouquinho, né? Já está próximo do que a gente estava. Agora puxa o carrinho até lá no fundo. Isso. Deixa eu ver, pedir para dar um zoom. Vamos ver se eu consigo dar um zoom nessa questão. Vamos ver se fica bom. Dá para ter uma noção lá. Dá um outro tiro, por favor. Ele saiu fora, tá vendo? Ele saiu fora para cá. Então, por isso que é importante a gente voltar e realinhar essa questão toda. Volta para mim, por favor. Vamos tentar ajustar isso daqui sem edição para o pessoal ver que não é difícil fazer isso daqui. Faz de novo, por favor, o teste. Faz de novo. Beleza. Vai lá. Eu acho que eu já acertei, hein? Faz o seguinte, troca por favor a fita ou põe uma nova em cima para ver como é que ficou essa questão. Beleza. Legal. Ele tá aqui, ó. Aqui ele tá saindo fora, tá? Então volta para mim pro início dele. Aí ele tá saindo, aqui ele não sai. Então pera um minutinho que eu vou mexer no meu parafuso aqui de novo. Pronto, tenta de novo aqui só para ver. Isso. Agora tenta de novo. Legal, agora puxa o carrinho até o final. Vamos tentar. Tenta de novo. Vai apertando, isso, ele tá marcando aí. Então, só para vocês verem que eu não fiz sem edição isso daqui, né? Realmente, você toma um pouquinho de trabalho, mas se você tiver com uma outra pessoa junto, fica um pouquinho mais fácil. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos dar uma conferida no outro ponto. Bom, pessoal, nesse espelho aqui, a gente vai conferir o quê? Agora, o alinhamento desse com esse cara aqui. Volto a frisar o que? Se tiver desregulado, a gente precisa mexer nesses 3 parafusos dourados. Então, eu vou pegar, vou na frente aqui, vou pedir para o pessoal que está me ajudando aqui, dar uma resinha no carrinho um pouquinho, isso, joia. Eu vou dar um zoom aqui para o pessoal ver aonde vai sair. Faz o teste, por favor. Olha, ele saiu
dentro, né, daquela área, daquele perímetro que não tem problema, ele está não centralizado, mas a gente tem que ver até o final dessa mesa aqui. Então eu vou pegar, dar o zoom aqui no final da minha mesa e ver. Então faz o teste, por favor. Ele ainda está dentro, faz de novo. Ó, ele ainda está dentro, tá? Mas se eu quisesse dar uma reguladinha nisso daí, como é que eu faço? Eu tenho que mexer naqueles 3 parafusos dourados que eu já havia comentado. Então, aqui no meu caso, eu vou ter que fazer uma manobra aqui. Eu vou ter que dar uma mexidinha. Eu vou chutar esse cara aqui. Dei uma meia volta para dentro. Vou voltar esse cara de volta para a gente ver o que aconteceu. Melhorou, não melhorou? Enfim, vamos ver. Vamos pedir para correrem a nossa... Deixa eu dar uma olhada aqui como é que ficou. Ó, mexi no parafuso, mas esse cara não era o cara correto. Ele saiu pior. Fiz caca. Então o que eu vou fazer? Vou voltar aquele parafuso que eu tinha pressionado. Eu vou desrosquear e vou testar de novo. Ó, aí ele subiu muito, tá? Então vou fazer o seguinte, deixa eu dar só uma meia volta. Vamos ver se ele vai pro meio. Tenta aí de novo. Ó, já deu uma baixada. Eu vou tentar mais um pouquinho. Legal. Aí já melhorou. Melhorou aí. Vamos trazer ele para outra ponta aqui da esquerda para ver se ele continua na mesma marcação. Vamos lá? Pode tentar. Olha, ele está no mesmo local. Legal. Mas vocês reparam uma situação. Ele está pegando aqui, ó, bem próximo da quina. Eu tenho que trazer essa posição mais para o meio. Então, naquele parafuso que eu já mexi, que é esse cara aqui, eu não vou mexer mais nele, tá? Eu não vou mexer nele por quê? Porque ele mexeu na questão da altura. Agora eu vou tentar mexer nesse cara para ver o que eu vou ter de ganho nessa questão. Então, só um minutinho, deixa eu dar uma mexidinha aqui. Legal. Deixa eu dar uma mexida. Legal, vamos testar, ver se vai dar alguma situação. Deu para mexer nesse outro aqui que não tem influência. Legal. Tenta de novo, por favor. Legal, tá saindo ali onde eu queria. Me empresta, por favor, o alicate, porque daí eu já mostro em qual eu acabei mexendo aqui para o pessoal ter uma noção. Bom, tenta de novo para eu ter uma ideia. Pode ir de novo, que ele não marcou. Tá, então beleza. Então deixa eu fazer assim, ó. Marca de novo. Agora ele saiu fora. Tá, deixa eu voltar. Tenta de novo. Joia. Deixa eu rodar mais um pouquinho o parafuso. Tenta de novo. Deixa eu rodar mais um pouquinho. Tenta de novo. Legal. Deixe-me ver. Aqui ficou uma camada de fita que talvez ele esteja no alto. Ele tá aqui, ó. Ele tá pegando aqui, ó. Que talvez está quase na boca. Deixa eu ver se eu consigo dar uma descida nesse cara. E deixa eu também melhorar aqui a posição para vocês verem, né? Porque o importante é entender isso daqui. Pega, por favor, mais um pedaço de fita, né? Vamos colocar a fita dupla que dá uma melhorada nessa questão. Joia. Show de bola. Vamos tentar dar uma marcada, por favor. Legal. Já mais que suficiente isso daí. Deixa eu ver. Ele está dentro da área. Deixa eu ver se eu desregulando aqui mais um pouquinho o meu parafuso. Faz de novo. Ele saiu um pouco fora. Deixa eu dar mais meia volta. Faz de novo.
Só mais um pouquinho, tenta de novo. Legal. Aqui ele está dentro da circunferência que eu preciso, tá? Ele saiu aqui. Agora é importante ver ponta a ponta. Então, vamos colocar ele no final lá. Legal. Vamos ver se ele marca ali. Legal. Marcou dentro da área que eu precisava. Olha aí, ó. Agora vamos ver nessa ponta para finalizar esse eixo. Vamos ver aqui. Isso, só não pode ser muito que daí eu não tenho... Isso. Vamos ver se eu consigo aqui, pessoal, dar uma questão. Isso, eu acho que aqui ficou legal. Vamos lá. Tenta. Legal, ficou bem centralizado, vocês viram? Então, isso que é legal. As guias lineares deixam torcer menos o conjunto. E a gente consegue, assim, vamos falar assim, que um pouco mais fácil resolver essa questão. E agora a gente vai fazer o quê? O último, que é o bico. Eu vou mostrar para vocês a questão do bico. Pessoal, uma vez que você tirou a fita crepe daqui, vai pegar um outro pedacinho, colocar aqui, né? Tá, cuidado para ninguém dar o tiro se tá com o dedão lá, porque é uma dor não muito legal. Então você vai colocar lá e pedir para a pessoa dar o teste para você. Pronto, já marcou. Legal. Então, o que interessa, deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui na câmera para vocês, é que esse buraco, deixa eu ver se dá para trazer, gente, peço desculpas. Pronto, que esse buraco fique exatamente no meio dessa marcação. Não sei se vocês conseguem ver que tem uma marcaçãozinha aqui, que é a marcação do bico. Ah, Felipe, pô, se não tiver centralizado, que é muito difícil, tá, gente? Eu vou falar para vocês que é muito difícil ter que mexer aqui. É muito difícil isso daqui. Geralmente vai estar centralizado. Ah, mas se não tiver? Bom, é a mesma situação. Tenha um pouquinho de paciência e dê uma regulada nesses parafusos. Mas olha, pode ter certeza que essa questão você não vai ter que mexer, porque a maioria dos casos está alinhado. O problema são os outros dois espelhos, tá bom? Agora vamos dar continuidade na próxima etapa da nossa videoaula. Pessoal, antes de entrarmos na introdução aí do RDWorks, a gente vai fazer só mais essa outra informação valiosa para vocês, que é o quê? Por que o meu laser não funciona? Pode ser algumas situações. Delas, quais? Primeiro, na frente do equipamento, como eu tinha falado aqui, né? Você tem uma chave que você liga e desliga a questão de estar funcionando o laser. Essa é uma primeira situação. A outra, aqui é o sensor de tampa. E a terceira, que pode ser, que é o sensor de fluxo de água, que aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês. Então, o que acontece? Se a água não estiver rodando, ou se você esqueceu lá uma proteçãozinha, né? Que você acabou não fechando a tampa do equipamento, né? Ou até mesmo não está o botão acionado para funcionar a fonte, você soltando essa tampa da lateral e tentando apertar o botão de pulse, você vai ver que o equipamento vai dar um erro. Ele vai dar a letra P de protection, ou seja, tem alguma coisa que não está permitindo essa fonte disparar o laser, né, para o tubo funcionar. Então, aqui no caso a gente ensaiou essa situação. Se a sua fonte, se todos esses outros quesitos, vamos supor que daí você vai fazer o teste, porque o meu laser não está funcionando, né? E ali de repente, de vez da letra C, aparece a letra L de lock, ou seja, né, o equipamento ele fechou, né, a corrente para jogar e o tubo não está funcionando, aí realmente pode ser uma questão aí de um problema do tubo, né? Não estamos falando na questão na frente da máquina ou questão da água estar circulando no sistema ou senão a tampa que está aberta. Então aí já pode ser algo caminhando para o problema do tubo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido isso e a gente vai agora dar continuidade a questão do aplicativo dela, como funciona, enfim, vamos estar mexendo no computador. Na frente do seu computador, você vai inserir o DVD que acompanha a máquina do aplicativo RDWorks. Ele funciona no Windows
tanto faz a ser 64 ou 32 bits. Aqui no meu caso eu já coloquei o DVD, vou abrir a pasta. Ele é um aplicativo pequeno, ó, de 7 megas e meio. Você vai executar ele. Dar um install. Deixa ele fazer o procedimento. Você vai dar um install USB driver. Dá um OK. Ele vai instalar o driver da porta para comunicação. Você dá um OK. Aperta install. Acabou. Exit. E pronto, o aplicativo já está instalado. Ele vai criar um ícone aqui na sua área de trabalho, RDWorks V8. Você vai dar 2 cliques nele, vai abrir o aplicativo e é aqui que começam as configurações importantes a serem feitas. O que eu te dou de dica agora, nesse exato momento, depois de você fazer a instalação, é espetar o cabo USB aonde está marcado na lateral da máquina em amarelo USB e depois você vai colocar esse cabo no seu computador e ligar o equipamento. Ele vai instalar o driver. Você vai esperar um pouquinho. Instalou o driver. Aqui no meu caso eu vou fechar e abrir o programa novamente. Pronto. Aí ele já fez, ó, eu quero que você repare uma seguinte situação. Quando você espetar o cabo e depois abrir o programa, você pode ver que ele já pega a área da mesa, ó. Tá vendo? 1 metro por 60 centímetros. Ele pega automático isso daí. Bom, uma vez feito isso, vamos para as configurações aqui dentro do aplicativo. Eu vou em Config System Sentences. Aqui eu vou deixar desativado o Axis Mirror, ok? E vou apertar Laser Head para o lado da esquerda. Por quê? É aonde ele vai começar a referência dele do 00. Então aqui você pode ver que está na direita no alto. Eu não, eu quero na esquerda no alto. Eu dou um close e você vai ver que ele já alterou aqui. Na lateral aqui a gente conta com algumas ferramentas para desenho. Então você pode fazer uma linha aqui. Opa, uma linha. Pode reparar que ele ficou com a marcação verde, né? Ou seja, a referência dele, aonde ele vai começar o projeto, aqui na esquerda, por causa que a gente fez o alinhamento aqui. Se ele tivesse do lado da direita, essa marcação estaria aqui. Então aqui a gente tem algumas questões, alguns desenhos que você pode fazer. Vale a pena frisar um pouco que esse aplicativo ele é um pouco limitado. O interessante é sempre você poder importar de outros aplicativos os desenhos, mas a gente já vai falar isso daí na continuação desse vídeo. Bom, aqui você vai ter algumas ferramentas, né? Essas que eu estou mostrando, mas a mais legal que a gente pode falar dessas daqui é a questão de você poder duplicar o seu desenho. Então imagina a situação aqui, eu vou deletar essa linha para vocês entenderem, né? Eu vou pegar esse desenho aqui e vou pôr aqui. Legal, imagina que isso daqui eu queira duplicar várias vezes na minha mesa para eu poder fazer aquele projeto várias vezes. Uma vez ele selecionado, eu dou um clique aqui e aí eu vou falar quantas vezes eu quero que duplique, né? Aqui no caso tá o número 1, se eu colocar o número 2, ele vai criar uma segunda cópia aqui. Então no meu caso eu vou criar o 2, só que o que acontece? Quando eu der OK, ele vai criar e vai ficar juntinho, né? Vai ficar um junto do outro, só que eu não quero junto, eu quero que tenha um espaçamento. Então eu vou pôr aqui a referência número 5, eu dou um OK, tá vendo? Ó, ele duplicou e não ficou grudado um do outro. E você tem a possibilidade de arrastar ele para uma outra área da sua mesa. Já na parte superior aqui, nessa barra, aqui você vai ter
a dimensão, né, ou seja, do seu desenho, né, o tamanho do caso aqui no meu, eu fiz esse quadro, né, esse retângulo, né, então você vai ter aqui o tamanho dele. E aqui é a coordenada da onde ele está na sua mesa de trabalho, né? Então você pode reparar que se eu mexer ele troca aqui a referência que ele se encontra na mesa. Bom, aqui a gente tem, olha, mais ou menos, eu vou dar uma passada por cima, mais ou menos uns 10 ícones aí de alinhamento, né? Alinhamento à margem da esquerda, alinhamento à margem da direita, né? Alinhamento na parte de baixo, alinhamento em questão da parte de cima, nas quinas, né? Então, assim, tudo isso é porque você pode ter uma situação que esse quadro esteja torto e aí ele vai cortar errado. Então, você fazendo a questão do alinhamento aqui, você consegue deixar já ele, ó, alinhadinho em relação ao nível da mesa. Já na parte superior aqui você tem alguns comandos, né? Como a questão de se você errar, você aperta dá o undo aqui, que é igual o Ctrl Z, que é famoso na maioria dos aplicativos quando você erra. Questões de zoom, né? Aqui umas ferramentas que a gente não usa. A gente tem a opção do preview para ver como é que vai sair na máquina, mas isso daí mais para frente a gente já mostra. E a questão de agrupar e desagrupar, né? A questão do agrupar e desagrupar é uma situação quando você tem duas imagens aí, por exemplo, aqui no meu caso, né, eu tenho dois retângulos, e você quiser tratar as duas como um só. Então você manda agrupar, e aí uma vez que você vai mexer num, ele já mexe nos dois juntos. Quer desagrupar, aperta o botão do lado, desagrupou, e cada um dessas imagens é tratada de uma maneira individual. Continuando nas outras funções, você vai ter a opção, que é o que todo mundo quer saber, quais os formatos que esse aplicativo suporta importar, uma vez que você não tem muita ferramenta aqui para desenhar. Então, você tem a opção de importar, clicando nesse ícone, ele fala assim, arquivos suportados, mas que arquivos são suportados, né? Então, são esse aqui, ó, DXF, bitmap, JPEG, enfim, uma grande variedade de arquivos que você pode estar importando para estar editando aqui e estar trabalhando junto com a máquina. Bom, pessoal, aqui eu fiz uma ilustração de duas situações aqui de dois quadrados, né? Aparentemente os dois são perfeitos, né? Só que um está errado e o outro está correto. Então o que acontece? Na maioria das importações que você vier a fazer, você precisa no software de origem, ou seja, no Corel, no AutoCAD, coisas do tipo, você precisa agrupar as linhas lá. Por quê? Se você não agrupar, não vai sair direito o seu processo na sua CNC a laser. Então aqui, ó, só para vocês verem, esse quadrado ele é errado. Por quê? Porque as linhas não estão agrupadas. Olha aqui, ó, eu consigo tirar da origem aqui do nosso quadrado. Se você reparar esse outro, elas estão agrupadas. E não adianta você selecionar aqui o desenho e apertar o botão agrupar. Não vai adiantar. Você precisa fazer isso no software de origem, tá bom? Espero que você tenha entendido essa questão. Aqui eu vou fazer a importação de um relógio que foi desenhado no CorelDRAW. Então eu vou dar um clique aqui, relógio que eu desenhei no Corel, vou dar um Open. Apareceu o meu relógio aqui. Deixe-me dar um pouquinho menos de zoom, legal. Então, deixe-me dar um pouquinho menos, tá joia. Eu já cheguei mais ou menos. Aqui seria mais ou menos aquilo que eu expliquei, a posição que ele estaria ali na mesa, né? Esse é o tamanho, a relação, né? A orientação dele na mesa, e aqui é o tamanho dele do desenho. Bom, tudo bem. Chegou aqui, eu vou dar um zoom a mais, né? Uma coisa importante aqui, uma opção que a gente tem, né? Se você deixar ticada essa opção Output Select Graphics, que ele só vai, né? Eu vou falar imprimir para vocês, né? Ou seja, ele só vai desenhar na sua CNC a laser o que tiver selecionado. Se você não ativar essa opção e tiver um monte de desenhos na mesa,
ele vai fazer a mesa toda. Então, no caso, às vezes você está com vários desenhos e você quer só esse cara, você seleciona e deixa só essa opção aqui. Bom, tudo bem. Aqui é um desenho que eu importei do Corel e aí eu vou mostrar para vocês algumas situações que podem ocorrer. Então, peguei o desenho aqui, deixei selecionado, legal. Vamos no preview ver o que acontece se ele for sair direto na impressão. Cliquei aqui. Vocês estão vendo que essa área aqui mais escura, ele faz a questão da marcação, né? Ele vai fazer a marcação. E essas linhas aqui, ele vai fazer o corte. Só que você está vendo que o meu relógio, eu na verdade é uma opção minha, eu não quero que seja cortado uma borda, e sim eu só quero que corte a chapa pelo lado de fora, né? Então a minha chapa está por aqui, eu quero só desenhar, tirar essa parte. Eu não quero formar tipo um anel, né, por fora. Então isso daqui está errado. Você vai entender na continuação aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom aqui, vou dando um zoom, legal. Cheguei próximo aqui, vou pegar aqui, vou dar, deixa eu ver se eu consigo, ó, legal. Cliquei nesse aro que eu não quero, aperto o botão de delete, ele saiu. Pô, legal, agora você vai entender o que eu estou falando. Na verdade eu tinha, que você pode falar assim, pô Felipe, por que você não fez isso direto no Corel? É que senão eu ia perder referência do desenho que eu queria. Bom, vamos lá, deixa eu dar -1 aqui, legal. Vou selecionar de novo e vou aqui no preview. Reparou que mudou? Então ele só vai fazer o corte nessa linha aqui. No resto ele vai fazer gravação. Bom, aqui a grande sacada do DSP é você poder fazer a gravação, corte, enfim, tudo no mesmo processo, e a máquina faz tudo isso automaticamente para você. Bom, você pode ver aqui que ela já pegou duas linhas, ela colocou uma linha cinza e uma linha preta. Uma ela considera corte, outra ela considera gravação. Bom, só que aqui a gente não consegue descobrir, né? Na verdade não é que não consegue. Se eu chegar e dar um clique com o botão direito do mouse aqui em Cut, você está vendo que isso que apareceu em vermelho é a área que ele está considerando importar. Se eu clicar aqui no preto, que seria a gravação, ele vai me dar uma outra situação. Só que isso daqui não me interessa. Essas duas marcações vão sumir, tanto a cinza como a preta. O que quer dizer isso daqui? Cinza e preto. Não quer dizer que vai sair impresso cinza ou coisa do tipo. Não. Isso daqui é só uma marcação que você faz no seu projeto, como tem inúmeras cores aqui embaixo, exatamente para você conseguir distinguir o que é cada área. Então, por exemplo, esse arco aqui de fora, eu vou colocar a cor, vamos supor, verde. Você já viu que apareceu aqui o Cut. Você dá 2 cliques com o botão esquerdo e você vai alterar as configurações aqui, ó. Se é Cut, se é Scan, que é a gravação, a velocidade que você quer, 100 milímetros por segundo, coisa do tipo. Aqui a potência, mínimo e máximo. Enfim, aqui eu só estou te mostrando uma etapa de cada vez para não confundir todo mundo, a adequação do projeto em relação à nossa necessidade. Então, em primeiro lugar, vamos adequando o que você quer de cada linha. Uma é corte, a outra é gravação, enfim. A hora que deixa eu dar um ok aqui. A hora que eu pegar e deixar tudo selecionado de acordo com o que eu quero, cada um desses itens, você vai ver que ele vai acabar perdendo essas duas marcações que foi a que ele fez por padrão na hora que eu importei o meu projeto. Uma vez já marcado aqui a minha questão da área de corte, nesse projeto eu vou pegar e fazer a marcação aqui das questões do número e do sentido aqui do meu relógio, né? Eu vou fazer um tipo de marcação e aqui nas borboletas vão ficar diferente. Então, selecionado aqui setinha do mouse, né? Eu vou dar um pouquinho de trabalho que é um pouquinho chato. Selecionei essa situação, eu quero amarelo, vou dar um clique aqui. O que eu vou fazer nesse amarelo? Não vai ser Cut, vai ser Scan. Beleza? Beleza. Aqui a velocidade eu vou deixar 100. Esse segundo aqui você não precisa deixar ativado.
tanto na questão do scan como no cut. Por quê? Aqui é quando você tem dois tubos na máquina e estão configurados lá no DSP. É só um. E aqui você coloca a potência. No meu caso eu vou deixar 30, você dá um OK. Show de bola. Agora a gente vai continuar nesses outros aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse outro lado. Legal. Uma vez que eu colocar em amarelo, ele já vai entender que a referência dessa situação aqui é o parâmetro que está marcado no amarelo. Então eu cliquei nesse outro aqui, amarelo. Pronto. E assim sucessivamente. Cliquei aqui, amarelo, legal. É que tem algumas áreas que não dá para pegar, mas selecionou aqui, legal. Você tem que ir fazendo manualmente essa questão. Eu vou fazer o quadro todo aqui. Uma outra situação que também é possível você fazer, se você não quiser fazer um de cada vez aqui, que eu me lembrei, é que você pode selecionar essa área interna, ou seja, você não pode selecionar acima da área externa aqui, né? Lembra que eu fiz essa área verde de corte? Essa eu vou fazer de novo para você entender. Quando eu pegar aqui o meu mouse e se eu quiser mexer nessa situação interna, a questão do que eu vou selecionar não pode ser maior que a outra linha de corte, tem que ser a área interna, que é exatamente onde eu quero mexer. Então, ó, eu vou pegar, colocar aqui, aí no caso, vamos supor, a questão era o amarelo, cliquei no amarelo, pronto, ó, tá vendo que aquelas outras duas marcações iniciais, quando você importa, sumiram? Exatamente porque a gente alterou as referências que a gente queria entre cortar numa área, marcar na outra e por aí vai. Nessa parte aqui eu gostaria de fazer o quê? Fazer a minha borboleta numa outra tonalidade. Então aqui eu vou pegar, clicar no vermelho, isso daqui virou uma outra referência e vou fazer a alteração aqui. Então vamos supor, vou dar um scan legal e aqui a potência, sei lá, eu vou colocar 20. Velocidade 500. Vou dar um OK. Pronto, essa borboleta, né, já está em outra referência aqui. E aqui por fim, ó, se você for ver, aqui a gente tem um buraco. E eu vou dar a cor verde, que ele tem que cortar também. Dei verde, ele já vai pegar esse parâmetro aqui de corte. Fazendo um pente fino aqui no meu projeto, vamos lá. Na questão do cut, eu vou dar uma editada aqui. Vou colocar a velocidade 20 e eu vou deixar a minha potência aí nos 30. Já é satisfatório. Dou um OK. Show de bola. Então eu vou fazer o corte nessa situação. 20 milímetros por segundo e 30% da potência do tubo. O amarelo, eu vou colocar a minha velocidade 300 e a potência eu vou deixar 20. 20. Dou um OK aqui. Legal. Bom, esse do lado aqui da direita, esse é o cronograma do seu projeto. O que quer dizer? Primeiro ele vai gravar, depois cortar e depois gravar. Só que o que acontece? A melhor situação que você tem e a correta para você trabalhar é primeiro você gravar e depois você cortar. Ah, como é que eu altero a ordem do projeto? É muito simples. Você clica nesse, por exemplo, no meu caso, dou um up, ele subiu. Então ficou scan, depois cut. Ah, pô, mas se tá aqui eu quero descer. Aí você seleciona o que você quer, aperta down ou subir, enfim. Aí ele vai fazer essa alteração, então ele vai fazer as duas gravações, tanto do amarelo como do vermelho, e aí depois ele vai cortar em volta do relógio e cortar aqui bem no centro, que é onde vão os ponteiros. Só mais alguns detalhes e algumas informações técnicas que você tem aqui dentro de qualquer uma dessas questões das linhas. Aqui, ó, o modo de processamento, né? Um é gravação, outro é corte.
Se você apertar o DOT, ele vai fazer serrilhado. É igual mais ou menos quando você recebe correspondência que você... Ele na verdade vai marcar serrilhado, tá? Ele não vai fazer por inteiro. E a questão aqui, o pen, se você clicar, ele vai desativar a potência ele vai zerar, né, a potência do tubo, e aí ele vai desenhar em cima, mas não vai marcar. Então é mais ou menos para você ter uma ideia da movimentação como ele ficaria na mesa. Aqui eu não vou alterar no meu caso. Aqui você tem algumas questões em relação como é que a cabeça, vou falar cabeça ali, né, da máquina, ela faz, né? Então, por exemplo, no X-Swing, ou seja, o eixo X, ele vai e volta gravando. Quando você coloca unilateral, ele vai num sentido gravando, no outro ele volta, ele não grava. E isso daí mesmo você aplica também no eixo Y. Mas via de regra eu não mexo nisso daqui. Para você, se você não quiser perder qualidade no seu projeto, não mexa nessa situação. Indo na opção teste, você consegue movimentar os eixos da máquina por aqui pelo aplicativo, né? Você vai ter que alterar aí a velocidade. Vale a pena frisar que isso daqui é a velocidade que anda lá o carrinho, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com aquela configuração aqui do trabalho. Você pode fazer a movimentação disso pelo aplicativo, mas via de regra, conforme a gente explicou lá no início da videoaula, o interessante é você movimentar diretamente na máquina. Aqui na aba de Work, você vai ter aqui a posição do seu projeto, tá? Current Position, é a que a maioria das vezes a gente usa, tá? Você vai mexer ali na máquina, né? Ou seja, onde você deixou o material, você vai correr o seu carrinho na área que você está, na hora que você quer, e aí ele vai pegar e fazer, né, o desenho desse relógio naquela área. Já nas últimas duas opções, que essa daqui não tem efeito, no Machine 0 ele vai no ponto 00 da máquina, que é lá naquela... Quer ver, ó? Ele vai começar aqui, ó, o ponto 0 da máquina. E aí você vai ter a última opção, coordenada absoluta que se fala, que ele vai considerar começar a fazer aqui, nessa referência aqui do meio da mesa. Algumas outras informações aqui dessa área de Work. Então você tem o botão de Start, você vai começar o seu processo de trabalho junto à máquina. Pausa, Stop, você pausa e depois continua. Stop é parar. Save to o file. O que acontece? Lembra aquela questão que eu tinha falado? Se você quiser salvar no pendrive e deixar espetado na máquina, você pode utilizar essa opção. Só que você, no meu caso aqui, como está selecionada essa opção aqui que eu tinha explicado, você vai ter que selecionar e vai apertar aqui. E aí aqui você vai colocar, né, dentro do seu disco removível, vai colocar o nome do projeto e show de bola. Não adianta você vir por aqui, tá? File, save as, que não vai funcionar, ou seja, ele não vai ler o pendrive lá direito. Bom, uma vez que você tem essa opção de trabalhar no pendrive, e você tem a opção aqui de download. Selecionou o seu desenho, no caso, você coloca o nome do projeto e ele vai lá para a memória da máquina. Então essa situação que também você pode trabalhar, se você não tem muitos projetos, você pode salvar na memória da máquina os projetos que você mais utiliza, e aí já vai toda essa configuração aqui em termos de corte, enfim, velocidade e potência. Bom, pessoal, aqui já na questão da área de fora da máquina, né, é aquilo que eu tinha falado. Aqui é a comunicação via de rede que você pode usar, acho muito válida. Aqui eu estou com o cabo conectado no notebook e aqui você tem a leitura do arquivo que eu falei agora há pouco, de exportar no pendrive para a controladora ler. O que acontece? Quando você trabalha pelo computador, na máquina, ele não tem problema em relação às origens, né, os pontos. O que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que você opte em trabalhar direto na controladora sem o auxílio do computador, só pondo o pendrive ou rodando aí os projetos que estão na memória,
a máquina ela pega a referência, né? A referência da onde ela vai começar o projeto do último projeto que você fez. Então eu vou vir aqui na frente da máquina para você entender aqui. Uma vez que você executou o seu último projeto na memória da máquina, da controladora, vamos supor que o ponto de início era aqui, tá? Aí você fez seu trabalho, desligou a máquina, ou enfim, vai começar um novo trabalho. Se você quiser começar, por exemplo, nessa ponta, ele vai continuar começando aqui, porque a origem está aqui. Aí o que você faz para consertar esse tipo de problema que você pode ter? Você vem na frente da máquina aqui, você vai ter a opção, né, de mover o seu carrinho, né, para um lado e para o outro. Chegou aqui, pronto. Eu vou vir e apertar o botão origem, esse daqui. Pronto. Aí ela já vai entender que o projeto que eu vou carregar, ele vai começar a trabalhar desse ponto de referência. Na frente da minha controladora aqui, eu vou demonstrar para vocês as duas situações que nós temos, né? Se eu apertar aqui o botão File, tanto para o pendrive como para o arquivo que está na memória, a gente vai conseguir trabalhar diretamente só com essa controladora, sem o auxílio do computador. Então apertei ali File. Legal. Aqui são os arquivos que já estão na memória. Quando você vai trabalhar com o arquivo proveniente do pendrive, você tem que copiar para a memória interna da máquina. Você não consegue trabalhar com o arquivo somente através do pendrive. E o legal é que ele te dá um preview aqui. Então, na primeira situação, coloquei o pendrive lá na lateral da máquina, você vai aqui com a opção Dock Disco U, aperta Enter, ler disco U, que é o pendrive, ele me deu o arquivo que está aqui, relógio. Eu vou apertar copiar para a memória, dou Enter, ele está transferindo, copiou para a memória interna da máquina, dou Enter, aperto um ESC, ele já vai estar aqui, relógio, foi esse que eu criei, tá? E ele te dá um preview aqui de como está esse desenho, né, que a gente fez. Então eu vou apertar aqui Enter, ele já carrega um preview, você está vendo? E todas aquelas configurações que a gente fez, eu vou ver se eu consigo virar rapidinho para vocês. Opa, ali na tela, tá vendo? Elas são mostradas aqui, né? E você tem também a opção de estar editando isso daí. Se você apertar a tecla ZU, desculpe, não é a tecla ZU não, a tecla Enter, você consegue entrar aqui nos parâmetros dele e aí você vai alterando o que você quer alterar aí de velocidade, potência, né? Todos esses dados. Você vai entrando, definir com sucesso, entra, pronto. Aí ele volta para a tela principal. Saí do meu projeto, dei ESC, eu vou carregar ele de novo aqui. Vou apertar Enter. Prontinho. Ele já está aí com todas as especificações. Só uma observação, né? Que um pouco antes de a gente entrar aqui, eu tinha posicionado o meu bico na parte de trás, né? Na verdade, a gente alinhou a máquina toda para o ponto zero para a esquerda no alto. Então eu tenho que pegar, vou colocar aqui e apertar o correto, que é aqui. Eu vou apertar o botão origem. Pronto, ele memorizou ali a referência do ponto 00 para o meu trabalho. Antes de começar aqui, só uma coisa que eu acho importante, porque a videoaula acabou ficando extensa, é a gente fazer o autofoco, né? Que é aquela questão da regulagem da mesa para esse tipo de material. Então a gente vai entrar aqui na opção ZU. Deixa eu dar um zoom para vocês, me desculpem. Vamos ver para não desbotar. Opção, vamos lá no autofoco. Dei Enter.
Ele vai subir, encostar no material. Vamos esperar um tempinho. Ele já desceu a minha mesa. Pronto, já está feito aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o projeto, que já está aqui na minha tela, né? Pegar o projetinho e dar um start e ver como é que ele vai. Um detalhe importante falar é que tudo que acontece aqui você consegue visualizar. Você está vendo que tem um cursor aqui, ó? Deixa eu ver. Opa, ó o cursorzinho. É onde está ali a posição do trabalho. Outro detalhe é que se você fizer o projeto pelo computador e mandar, ele também vai carregar um previewzinho aqui com as especificações e o cursor também vai ficar mexendo. Você também consegue cancelar o projeto caso ele seja proveniente do computador aqui na controladora. O legal de trabalhar nessa questão do DSP é esses ajustes que você pode fazer. Veja a tonalidade da borboleta como ficou diferente em relação aos números, ficou mais clara. Aqui o que aconteceu? Não sei se vocês conseguem ver essa marcação aqui. Isso daqui eu esqueci de colocar a linha verde, que é a linha de corte, que é onde vão os ponteiros do relógio. Então não se esqueça de revisar direito para não ter problema no seu projeto. Eu não vou editar isso daqui, mas serviu só de alerta, né? Então para você não esquecer. E a máquina está indo até o final agora. Quando ela acabar de fazer essa parte de gravação, ela vai para o corte. Estamos acabando. Chegando nos finalmente. Agora ela vem com corte. Acabou. Vamos tirar? Colocamos acho que um pouquinho a mais de potência. Tá aí o relógio, né? Só aquilo que eu te falei, esquecemos de colocar a linha verde aqui no meio, que era referente ao corte, para a gente fazer os ponteiros, né? Veja a diferença, né? Quando você tem no DSP e consegue regular a potência, como você consegue dar efeito diferente no seu projeto. Agora vamos às considerações finais do vídeo. Pessoal, em meio a essa fumaça aqui que a gente terminou de fazer esse projeto, a gente vai terminar essa videoaula. Espero que você tenha gostado, que você possa deixar um joinha, compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos. Qualquer dúvida que você tiver, a gente vai deixar no campo de descrição aqui dessa videoaula, telefone, e-mail, WhatsApp,
todos os dados para você entrar em contato com a gente. Se sobrou alguma dúvida, a gente não foi objetivo com alguma coisa ou até mesmo sugestões e reclamações, também deixa no campo de comentário, tá bom? Brigadão a todos, um forte abraço e até a próxima!